Olá, gente! Professor Vicente de novo aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo em substituição a um outro que eu retirei do YouTube porque estava com problema de áudio baixo. Então, hoje eu vou refazer o vídeo. O assunto é vírgula, especificamente um alerta a vocês todos sobre o uso indevido da vírgula entre os elementos da ordem direta da frase. A ordem direta da frase é o sujeito e o predicado. Dentro do predicado, nós temos o verbo e, se esse verbo for transitivo, os complementos desse verbo, correto? Ou o complemento desse verbo. Se não for transitivo, um adjunto adverbial ou predicativo, enfim, os elementos que estão associados ao verbo. Não pode haver vírgula aí. Mas eu quero me ater ao a primeira parte, né? Sujeito e predicado. Aí realmente a gente encontra muito problema, né? Os outros também, mas esse hoje eu vou dar uma atenção especial para vocês, tá? Vamos primeiro colocar o que é ordem direta da frase. Temos o sujeito, temos o predicado, e no predicado nós temos então, né, o verbo e os seus elementos. Muito bem. Um exemplo simples. O menino jogou futebol. Certo? Quando nós queremos achar o sujeito, nós fazemos aquela perguntinha lá atrás, quando começávamos a estudar análise sintática, né? Desde pequenininha, a primeira perguntinha que a professora fazia: quem é que? Não é isso? Ou o que é que? Antes do verbo. E aí a gente achava a resposta. Isso aí era o sujeito. Quando não dava para ter resposta, porque tinha ou era sujeito indeterminado, ou oração tinha sujeito, já era um outro aspecto que não é o caso aqui agora, porque isso haveria predicado, e nós estamos trabalhando aqui com a vírgula entre o sujeito e o predicado, portanto a oração tem sujeito, e é isso que vai valer aqui para a gente. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem o sujeito. Achando o sujeito, separando o sujeito, a gente vai ter o predicado. Muito bem. Nesse caso, de um exemplo tão simples, né? Um menino jogou futebol. Não há nenhuma dúvida, né? A questão é quando a gente amplia o sujeito. Né? Reparem o paralelo que eu vou estabelecer aqui entre essas duas frases. A primeira, essa que eu já falei, o menino jogou futebol. Nós temos um sujeito, um verbo que é transitivo direto, né? Jogou o quê? Futebol, objeto direto. Agora, uma outra frase, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem colhe tempestade? Quem semeia vento. Ué, então o sujeito é quem semeia vento? Ué, mas quem semeia vento é uma oração, sim. É uma oração subjetiva, uma oração com função do sujeito, ou vamos chamar aqui de sujeito oracional. É sujeito. Eu não posso botar vírgula, como não botei vírgula lá entre menino e o menino e jogou futebol, eu não posso botar vírgula entre quem semeia vento e colhe tempestade. É só observar esse paralelo, né, que vocês têm aí na legenda. Reparem como não pode, né? Você não pode colocar. Nesse paralelismo a gente vê claramente que há uma ordem direta aí. Não importa o tamanho do sujeito, não é o tamanho do sujeito que vai determinar, né,
a necessidade de vírgula ou não. Esse é um tipo de sujeito que induz ao erro, né? Muita gente bota vírgula. Quem corre cansa, quem tudo quer nada tem, né? Quem foi para a roça perdeu a carroça, esses ditados assim. O outro tipo é quando nós temos um sujeito simples, ele tem um núcleo, mas esse núcleo é acompanhado de uma série de especificações, né? Entre as quais até orações adjetivas restritivas, ou seja, aquelas que restringem o sentido do núcleo do sujeito. Por exemplo, as oportunidades que se perdem e que são únicas na vida transformam-se em frustrações eternas. Né? Sem vírgula. Como, professor? Eu colocaria uma vírgula aí antes do transformam-se. Tranquilo. Tá? Colocaria, muita gente coloca. Como colocaria lá no quem semeia vento, vírgula, tempestade. Né? Isso está errado. Como estaria errado colocar aí. Por quê? Porque você tem a oração, as duas orações adjetivas em paralelo, né? Que se perdem e que são únicas na vida. Elas estão formando, né, uma coordenação de orações subordinadas. São duas, elas estão coordenadas entre si, subordinadas a oportunidades. Oportunidades, que se perdem. 2, que são únicas. E essas orações, elas funcionam como adjuntos adnominais. Porque a oração adjetiva restritiva, ela funciona como adjunto nominal. Você não pode separar o adjunto adnominal do nome por vírgula. Então você não pode separar a oração restritiva. Né? Bom, aí vem a pergunta. Professor, e se eu puser uma vírgula antes da primeira oração e transformar numa explicação? Pode? Bom, poderia se a coerência existisse. Quando você coloca a primeira vírgula, né, essa vírgula que você está colocando, você transforma a oração, passa de restritiva, supostamente, para explicativa. E aí você teria que botar vírgula, porque seria um aposto. Só que não pode colocar, porque você vai transformar em explicativa uma noção que é necessariamente restritiva, porque nem toda oportunidade é perdida e nem toda oportunidade é única. Se eu escrevesse de outra forma a oração, por exemplo, as oportunidades perdidas e únicas na vida transformam-se em frustrações eternas. Você veja, quando eu boto adjetivo, você não tem necessidade dessa vírgula. Por quê? Porque os adjetivos aí perdidos e únicos são restritivos, eles restringem as oportunidades. Né? Há um pressuposto de oportunidades que não são perdidas, tampouco únicas. Portanto, eu estou restringindo, eu não estou explicando, não cabe colocar vírgula aí, né, e colocar outra antes do transform, como se fosse para fazer a explicação. Então, essas vírgulas não existem. E no CESP, nesses concursos, pelo menos no CESP, eles adoram fazer isso. Pegam um texto correto, né, com uma restritiva, sem a vírgula, com um sujeito de uma certa extensão, e perguntam ou falam, sugerem que se possa colocar uma vírgula ali sem quebra da correção, sem comprometimento da correção gramatical ou da coerência, enfim. E aí você olha para aquilo, realmente não há quebra da correção, porque eu transformei aqui, eu tenho uma oração explicativa, né? E aquela do que você colocou entre o sujeito já estava, né? Já estava mais ou menos aceita por você,
também está errada, porque está separando o sujeito do predicado, e aí você acaba aceitando isso como uma forma de um convencimento de que aquilo ali está dando assim, uma pausa para respirar. Né? Pontuação é respiração. Gente, para com isso, tá? Pontuação é gramática, respiração é fisiologia do corpo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Então não vamos usar a vírgula nesses casos, correto? Espero que tenha sido útil. Um forte abraço e vamos estudar essa língua maravilhosa, nossa língua portuguesa, ok? Forte abraço. Tchau.